Meu ex-abusivo ameaçou todo homem que olhava pra mim, até que eu comecei a namorar um lutador de MMA de 1,96 m. Meu nome é Madison e eu tenho 27 anos. 3 anos atrás, eu finalmente deixei o Derek após 4 anos do pior relacionamento da minha vida. Mas deixar ele não significou que ele me deixou em paz. As ameaças começaram no dia seguinte ao que eu me mudei. Eu estava no Target, só tentando comprar algumas coisas básicas para o meu novo apartamento, quando um cara da minha idade sorriu para mim no corredor de produtos de limpeza. Só um sorriso simpático, nada demais. Eu sorri de volta, porque é o que pessoas normais fazem. 2 horas depois, Derek apareceu no meu novo endereço. Até hoje eu não sei como ele descobriu onde eu morava. Ele bateu na porta tão forte que eu pensei que iria derrubá-la. "Eu te vi no Target!" Ele gritava do lado de fora. "Eu vi aquele cara olhando para você. Você acha que pode simplesmente seguir em frente? Você acha que eu vou deixar algum homem achar que ele tem chance com você?" Eu liguei para a polícia. Eles vieram. Eles conversaram com ele. Ele já estava calmo naquele momento. Todos sorrisos e desculpas. Disse que foi um mal-entendido. Disse que tínhamos acabado de terminar e que as emoções estavam à flor da pele. Os policiais basicamente disseram para nós dois seguirmos com nossas vidas. Essa foi a primeira vez. A segunda foi em uma cafeteria. Um barista puxou conversa comigo enquanto fazia meu latte. Derek estava lá, sentado num canto. Eu nem tinha visto ele. O barista, um garoto doce que não devia ter mais que 19 anos, terminou o turno e encontrou os 4 pneus do carro dele cortados no estacionamento. Eu sabia que tinha sido Derek. O barista não fez a conexão, mas eu fiz. A terceira vez foi na academia. Um cara perguntou se eu já tinha terminado de usar uma máquina. Só perguntou. Derek seguiu ele até o carro e aparentemente ficou cara a cara com ele, dizendo para se afastar de mim ou ele iria se arrepender. O cara voltou para dentro e reclamou com a gerência. Eles checaram as câmeras. Derek foi banido do local, mas isso não o parou. Por 2 anos, essa foi minha vida. Eu não podia conversar com homens. Eu não podia sorrir para ninguém. Eu não podia existir em público sem imaginar se Derek estava observando. Eu pedi uma ordem de restrição, mas Derek era esperto. Ele nunca fazia nada diretamente comigo. Era sempre com os homens ao meu redor que ele mexia. E de alguma forma, ele sempre tinha um álibi, ou uma explicação, ou apenas o suficiente de negabilidade para que nada colasse. Meus amigos me diziam para mudar de cidade. Minha mãe queria que eu voltasse para Ohio. Mas eu tinha construído uma vida em Austin, Texas. Eu tinha um bom emprego como designer gráfica. Eu tinha meu apartamento. Eu tinha minha rotina. Por que eu deveria ser a que fugia? Então eu fiquei e me tornei invisível. Eu parei de sair. Eu parei de namorar. Eu mal saía do apartamento, exceto para trabalhar. Eu tinha 25 anos e vivia como uma prisioneira. Tudo mudou no dia em que conheci Cole. Eu estava sentada no meu lugar de sempre na cafeteria perto do trabalho, com meus fones de ouvido, revisando um projeto no meu laptop. Eu não estava tentando conversar com ninguém. Eu não estava olhando para ninguém. Eu não estava sorrindo para ninguém. Só existindo. Quando alguém colocou um copo de café na minha mesa, eu olhei para cima. Ele era enorme. Não só alto, mas largo. Ombros enormes, braços marcados, pescoço grosso. Parecia alguém que poderia segurar um carro e levantar por pura força de vontade. Mas seus olhos eram suaves, quentinhos. "Acho que deram o pedido errado para você", ele disse. "Esse é seu, certo?" Ele empurrou o copo para mim. Eu olhei para o copo na minha frente e percebi que sim. Tinham trocado o meu com o dele. Meu nome estava escrito em verde, torto como sempre. "Ah", eu disse. "Obrigada." Ele sorriu. Não um sorriso invasivo ou insinuante ou daqueles que você sente que exige algo em troca. Só gentil. Eu devolvi o copo dele e fiquei esperando que ele fosse embora. Mas ele não foi. "Você trabalha aqui perto?" ele perguntou. Eu hesitei. Conversar com homens não era algo que eu fazia mais. Mas, por algum motivo, eu não me senti com medo. "Sim", respondi. "Na agência de design ali na esquina." "Sério?" ele disse, parecendo genuinamente interessado. "Eu faço trabalho de marketing para uma empresa de esportes. Talvez a gente acabe colaborando um dia." A conversa era tão simples, normal, humana. Eu quase tinha esquecido como isso era. "Eu sou o Cole, aliás", ele disse e estendeu a mão. Eu deveria ter recusado. Eu deveria ter guardado minhas mãos nos bolsos, protegido minha bolha. Mas eu apertei a mão dele. Madison, a mão dele era quente e firme.
mas não forte demais. Ele sorriu de novo, aquele sorriso gentil, fácil, que fazia meu peito relaxar. Nós conversamos por 5 minutos, só 5. Sobre trabalho, música, café ruim. Nada profundo, nada íntimo. Quando ele saiu, eu percebi algo estranho. Eu tinha sorrido. E eu não me senti em perigo. Eu não me senti observada. Foi só um sorriso. Foi... Bom, eu passei o resto do dia pensando nisso. Pensando nele, pensando na possibilidade de que talvez eu pudesse ter isso de novo. Uma conversa normal, um respiro, um momento de paz. Mas a paz nunca dura. 3 dias depois, recebi uma mensagem desconhecida. De um número novo. Sem nome. Quem é ele? Meu estômago caiu. Minhas mãos começaram a tremer. Meu coração parou e depois recomeçou rápido demais. Eu sabia quem era. Eu não precisava perguntar. Mas eu perguntei mesmo assim. Quem? A resposta veio na hora. Não seja estúpida. O cara da cafeteria. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não sei? Eu comecei a suar. Minhas mãos ficaram frias. Minha respiração encurtou. Eu olhei pela janela. Nada. Olhei pela porta do escritório. Ninguém. Mas eu sabia. Ele estava observando. Sempre observando. Eu respondi. Ele só trouxe meu café. Derek, ele olhou para você. Ele quer você. Eu sei como homens olham quando querem. E eu sei como você olha quando gosta. Eu apaguei o telefone. Eu bloqueei o número. Eu tentei respirar, mas 3 horas depois recebi outra mensagem, de outro número. Não teste meus limites. Eu decidi que nunca mais iria ver Cole. Eu iria ignorar a cafeteria. Eu iria voltar a ser invisível. Eu iria me proteger. Mas no dia seguinte, quando fui entrar no trabalho, Cole estava lá na calçada, encostado em um poste, segurando um smoothie roxo ridículo, sorrindo como se o mundo fosse um lugar fácil. Hey, Madison! Meu coração quis correr até ele. Minha mente quis correr dele. Oi, eu disse, baixa, tentando parecer neutra. Ele percebeu. Ele era do tipo que percebe. A expressão dele ficou suave. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Eu engoli seco. Pode. Eu fiz algo errado. As palavras bateram forte. Eu quase chorei. Porque era tão injusto. Ele não tinha feito nada de errado. Nada. Eu só balancei a cabeça. Não, é só que... Eu não... Minha voz falhou. Eu não posso. Ele respirou fundo, estudando meu rosto como se pudesse ver a história escondida atrás dele. Então ele disse com cuidado. Madison, eu não vou te forçar a nada. Mas eu gosto de conversar com você. Se você quiser, podemos só conversar. Só isso, só conversar. Só isso. Eu queria isso. Eu queria isso com tudo que eu era. Mas eu também sabia o que isso podia custar. Eu tentei dizer não. De verdade. Mas quando olhei para aqueles olhos quentes e calmos, eu disse, tá bom. Nos dias seguintes, eu e Cole só conversamos. Na cafeteria. No caminho para o trabalho. No intervalo. Eu descobri que ele trabalhava em marketing esportivo, mas que antes disso, ele lutava profissionalmente. MMA. De repente, tudo fazia sentido. Os ombros grandes, as mãos largas, a postura relaxada, mas alerta. O jeito de alguém que sabe exatamente o que seu corpo é capaz de fazer. Mas ele nunca se gabava disso. Ele falava disso como se fosse algo que ficou no passado. Era muita pressão. Ele disse um dia, mexendo no açúcar do café. E eu tinha perdido a alegria. Então eu parei. Eu ouvi. Eu não contei minha história. Ainda não. Eu só deixei ele existir perto de mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti normal. Eu me sentia viva. Mas o problema dos monstros é que eles aparecem justamente quando você começa a esquecer que eles existem. Numa terça-feira qualquer, eu estava indo almoçar quando Cole disse, posso te acompanhar? Eu hesitei, e então eu disse, sim, apenas isso. Sim. Nós saímos do prédio, estávamos atravessando a rua, quando eu ouvi, Derek, encostado na frente do meu carro, braços cruzados, sorrindo. Não um sorriso feliz. Um sorriso que dizia, eu ganhei. Cole percebeu minha reação antes de ver o motivo. Meu corpo travou. Minha respiração sumiu. Meu estômago afundou. Madison? Ele perguntou devagar. Eu não consegui responder. Derek se levantou do carro e começou a andar até nós. Calmo, controlado. Como se estivesse indo falar com um velho amigo. Então é esse.
ele disse, olhando Cole dos pés à cabeça. Esse é o seu novo projeto, é? Eu senti o gosto metálico do medo. Cole ficou imóvel. Ele não avançou, não recuou. Só ficou ali. Ele não disse nada. Derek aproximou o rosto do meu como fazia antes. Você não aprende, né? Cole colocou a mão na minha frente. Não tocou Derek. Não empurrou. Só colocou o braço como uma barreira, natural, protetora. Dá um passo para trás, Cole disse, calmo, lento, quase gentil. Derek riu. Ah, entendi. Você é desses. O cavaleiro. Ele olhou de novo para mim. Ela sempre arruma alguém assim. Aliás, quanto tempo você acha que aguenta? Eu senti meu corpo começar a tremer. Cole não reagiu à provocação, nem um músculo. Ele só repetiu. Eu pedi para dar um passo para trás. Derek deu um. Não porque tinha medo, mas porque ele queria. Era um jogo para ele. Ela te contou? Derek perguntou, ainda olhando Cole, mas com a voz dirigida a mim. Ela te contou o que aconteceu entre a gente? Cole olhou para mim. Eu não consegui falar. Não consegui respirar. E por um segundo eu pensei, é aqui. Ele vai ir embora. Ele vai correr. Ele vai me deixar. Mas Cole apenas disse, não precisa me contar agora. E foi isso. Foi tudo. Não raiva. Não choque. Não julgamento. Só compreensão. Derek sorriu mais largo. Você não faz ideia do que está entrando. Ele disse a Cole, quase cantarolando. Ela vai usar você como tentou me usar. Cole inclinou a cabeça, como quem observa um inseto. Acabou a conversa. Vai embora. Derek ficou ali por um segundo, os olhos em mim, me perfurando, me prendendo como antes. Então ele disse suave. Você sabe que eu sempre te encontro. E entrou no carro. Saiu devagar, sem pressa. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando o carro sumiu, minhas pernas falharam. Literalmente. Eu comecei a cair. Cole me segurou antes que eu chegasse ao chão. Ele não perguntou se eu estava bem. Porque eu não estava. Ele só me puxou contra o peito dele. Firme, estável, real. E eu chorei. Eu chorei no meio da rua às 2 da tarde. Chorei como alguém que tinha segurado o mundo inteiro nas costas por anos. E, de repente, não conseguia mais. Cole não disse para eu me acalmar. Ele não disse para respirar. Ele só ficou. Deixou que eu chorasse. Me segurou como se fosse ok quebrar ali. E quando eu consegui respirar de novo, ele disse: Você não vai passar por isso sozinha. E pela primeira vez, eu acreditei. Naquela noite, eu contei tudo para o Cole. Não foi bonito, não foi organizado. Eu não sabia por onde começar. Eu só deixei sair. As ameaças, os pneus cortados, o barista, o homem da academia, a porta sendo socada, o fogão aceso, a escada. Eu disse tudo. Eu esperava ver algo mudar nele, no olhar, na expressão. Raiva, nojo, desprezo, pena, mas nada disso aconteceu. Cole ouviu, apenas ouviu, sem interromper, sem me questionar como se estivesse tentando encontrar falhas, sem pedir detalhes que me fariam reviver tudo. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sabia o que ele ia dizer. Eu tinha medo de respirar. Então ele falou: Você está viva. Você saiu. Isso não é fraqueza. É força. E eu desabei de novo. Mas dessa vez, eu não chorei como alguém quebrada. Eu chorei como alguém que finalmente foi vista. Cole então disse algo que mudou tudo. Madison, eu conheço gente. Eu olhei para ele. Ele viu a pergunta nos meus olhos. Não é isso que você está pensando? Ele disse. Eu não vou machucar ele. Mas eu conheço advogados, policiais aposentados, gente que sabe como lidar com homens como ele. Se você quiser, eu posso te ajudar a montar um caso. Um sólido. Um que não dependa dele admitir. Eu fiquei em silêncio. Porque aquela era a parte que eu nunca tinha conseguido enfrentar. Processar. Formalizar. Colocar meu nome em documentos, me expor, ser vista. Eu não sabia se eu tinha coragem. Cole pareceu entender. Você não precisa decidir hoje. Mas você também não precisa fazer isso sozinha. Eu respirei. Lento. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo parecido com esperança. Durante as semanas seguintes, Cole e eu ficamos mais próximos. Não como casal. Ainda não. Eu ainda estava aprendendo a existir no meu próprio corpo de novo. Mas ele estava lá. Todos os dias. Ele me levava para o trabalho. Ele me acompanhava até em casa. Ele se sentava comigo na cafeteria, sempre em silêncio até eu decidir falar.
Eu comecei a dormir de novo. Eu comecei a respirar de novo. Eu comecei a rir de novo, lentamente, cuidadosamente, mas real. E então, um dia, Cole disse: "Posso te mostrar uma coisa?" Eu assenti. Ele me levou até uma academia pequena, meio escondida, que parecia mais um galpão reformado. A parede inteira era coberta por tatames, e lá dentro estavam os colegas de treino dele. Homens grandes, mulheres fortes, corpos marcados, mas olhos gentis. Cole falou com eles baixinho, e todos me olharam com o tipo de respeito que não exigia nada de mim. Eles me ensinaram a respirar. Só respirar. Não lutar, não golpear, não me defender. Só estar no corpo. Eu não sabia que meu corpo tinha medo até respirar. A primeira vez que eu entrei em posição de defesa, meu coração explodiu no peito. Eu comecei a tremer. Meus joelhos falharam. Eu ouvi minha própria respiração ficar rápida, curta, desesperada. Memórias me atingiram como ondas. A porta, o fogão, a escada, o olhar. Eu comecei a cair. Cole me segurou pelos ombros. Não me prendeu. Não me firmou. Só me acompanhou até eu encontrar o chão. "Você está segura?" ele disse. "Eu estou aqui." "Você está segura?" Eu chorei. Só que dessa vez eu chorei de raiva. Não dele. Dele, do Derek. Do que ele fez comigo. Do que ele tirou de mim. Do que ele queimou, apagou, destruiu. E naquele chão de tatame, eu decidi. Eu queria minha vida de volta. Eu queria meu nome de volta. Eu queria meu corpo de volta. Eu queria meu futuro de volta. E eu ia lutar por ele. Mesmo que fosse difícil. Mesmo que fosse feio. Mesmo que eu tivesse medo todos os dias. Eu olhei para Cole e disse: "Eu quero fazer o boletim de ocorrência." Cole não sorriu, mas seus olhos ficaram quentes, firmes, orgulhosos. Ele só disse: "Então vamos fazer." Fazer o boletim de ocorrência não foi como eu imaginei. Eu pensei que seria como nos filmes. Eu entraria, contaria tudo, eles iriam se chocar, ele seria preso e eu finalmente ficaria livre. Não foi assim. Foi lento, foi burocrático, foi doloroso. Eu sentei em uma cadeira de plástico frio, de frente para uma policial que parecia cansada demais para se importar. Ela fez perguntas. Muitas perguntas. Algumas necessárias. Algumas cruéis, sem querer. "Por que você não denunciou antes? Por que você continuou vendo ele? Tem certeza que não houve provocação? Tem provas?" Eu me senti pequena, eu me senti exposta, eu me senti idiota. Mas Cole estava ali, sentado atrás de mim, não tocando, não interferindo, só presente. E isso foi o que me fez continuar respondendo. Quando terminaram, me entregaram um papel com instruções sobre como solicitar uma medida protetiva. E disseram: "Pode levar algumas semanas, talvez meses, e mesmo assim não é garantido." Meu coração caiu. Mas eu assinei os formulários. Eu deixei minha assinatura ali. Eu coloquei meu nome naquilo. E quando saímos, minhas mãos tremiam tanto que Cole teve que me ajudar a colocar o cinto de segurança. Mas eu fiz. Eu realmente fiz. E por algumas horas, eu senti algo que eu não sentia há anos: coragem. Isso durou até a madrugada. 3h42 da madrugada. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Eu não atendi. A mensagem veio logo depois. "Você acha que pode me envergonhar assim?" Meu sangue gelou. Outra mensagem. "A polícia não vai te salvar. Ninguém vai. Você provocou isso." Eu comecei a tremer. Eu sabia que eu não deveria responder. Mas antes que eu pudesse pensar, minhas mãos já estavam digitando: "Me deixe em paz." As 3 palavras mais inúteis do mundo. A resposta veio 1 segundo depois. "Você vai ver." Não havia assinatura. Não precisava. Eu deletei a conversa, bloqueei o número, desliguei o celular, como se isso pudesse impedir o mundo de desmoronar. Eu não dormi. Eu fiquei sentada na sala, com a luz acesa, ouvindo cada ruído do prédio, do vento, da rua. Meu corpo estava alerta. Meu coração estava alerta. Minha mente estava alerta. Eu fiquei assim até o sol nascer. No dia seguinte, fui trabalhar como um fantasma. As pessoas falavam comigo e eu só respondia com acenos. Eu estava no escritório há cerca de 2 horas quando a recepcionista entrou na minha sala. "Madison, seu carro..." Meu estômago se virou. Eu desci correndo o estacionamento. E lá estava. Meus 4 pneus cortados. De novo. Só que dessa vez havia algo novo. No capô. Escrito com uma chave profunda o suficiente para arrancar a tinta. Minha.
Eu fiquei parada ali, só olhando, sem chorar, sem tremer, sem respirar. Cole chegou 5 minutos depois. Ele viu o carro. Ele viu a palavra. E pela primeira vez desde que eu o conheci, eu o vi perder o controle. Não fisicamente. Não de um jeito explosivo. Mas o olhar dele mudou. Profundo. Escuro. Assassino. Ele respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. Tentando não se tornar algo que ele não queria ser. Então ele disse: "Você vai ficar comigo hoje. Eu não confio que você esteja segura aqui. Eu não discuti. Eu não consegui discutir. Meu corpo estava esgotado demais." Quando chegamos no apartamento dele, algo dentro de mim quebrou, porque o apartamento dele era claro, e quente, e acolhedor. Os lençóis da cama cheiravam a sabão. Havia plantas perto da janela. Uma chaleira elétrica brilhante ao lado de várias canecas bonitas. Livros empilhados no chão, de assuntos aleatórios. Filosofia, boxe, jardinagem, poesia. Nada ali tinha violência. Nada ali tinha gritos. Nada ali tinha medo. E meu corpo reagiu como se tivesse sido atingido. Eu comecei a chorar. Mas não chorar de desespero. Chorar como alguém que percebe o quanto estava cansada. Cole não disse nada. Ele só puxou uma coberta leve sobre mim, se sentou no chão, encostado na cama, e ficou ali, guardando, vigiando, silencioso, seguro, até eu dormir. Os dias seguintes foram uma trégua silenciosa. Derek não mandou mensagens. Não apareceu. Não ligou. E isso foi pior. Porque quando um homem como ele fica quieto, significa que ele está planejando. Cole sabia. Eu sabia. Nós dois ficamos esperando algo. Um barulho na porta, um carro na rua, uma sombra no estacionamento. Mas nada aconteceu. E enquanto o silêncio se estendia, eu comecei a entender algo importante. Derek não estava tentando me assustar. Ele estava tentando me lembrar. Me lembrar que eu era dele. Me lembrar que ele estava sempre perto. Me lembrar que eu não tinha controle. Então Cole disse: "Nós vamos recuperar o controle." Ele me levou para treinar de novo. Mas dessa vez não foi só respiração. Foi postura, força, equilíbrio. Ele me ensinou onde segurar, onde pisar, onde fugir se eu precisasse. E eu percebi que meu corpo ainda sabia aprender. Eu conseguia. Eu era capaz. Eu não era fraca. Eu só tinha sido destruída por tempo demais. Mas destruída não é o mesmo que acabada. Depois de algumas semanas, eu estava sentada no sofá do apartamento do Cole, envolta em um cobertor, assistindo qualquer coisa na TV sem prestar atenção. Cole estava na cozinha, lavando louça, cantarolando baixo, seguro, normal, caseiro. Foi aí que eu senti a vida tentando voltar. A primeira fagulha, pequena, mas real. Eu olhei para ele. Ele olhou de volta. E foi como se o mundo diminuísse devagar até caber só naquele momento. Só nós dois. "Posso te abraçar?" Ele perguntou. Ele perguntou, como se meu corpo fosse território soberano. Como se ele precisasse de permissão para existir perto de mim. Eu senti meu peito abrir. "Pode." Ele sentou no sofá. Eu encostei a cabeça no peito dele. E pela primeira vez em anos, eu me senti em casa. Não em um lugar, em uma pessoa. Mas monstros não desaparecem porque você está feliz. Eles esperam. Eles observam. Eles atacam quando você finalmente abaixa a guarda. E eu, por um momento, abaixei. Tudo começou quando Alan, um colega do trabalho do Coles, fez um churrasco no sábado. Nada demais. Cerveja barata, batata assada, música no volume certo. Cole perguntou se eu queria ir. Eu pensei muito. Eu pensei no estacionamento, na porta, no fogão, na escada, na palavra no carro, no silêncio. Mas então eu pensei no Cole, em como eu queria minha vida de volta. Eu disse sim. Eu me arrumei devagar. Jeans, uma camiseta simples, nada chamativo. No carro, meu coração batia rápido, mas não descontrolado. A casa era pequena, com uma varanda iluminada por lâmpadas penduradas. As pessoas eram simpáticas, amigáveis, leves. Eu fiquei ao lado do Cole, segurando um copo de limonada, ouvindo ele conversar com Alan sobre futebol universitário. Eu não estava relaxada, mas eu estava bem, e isso era uma vitória. Até que alguém atrás de mim disse: "Madison!" A voz. Meu corpo reconheceu antes da minha mente. Eu me virei devagar. E ali estava ele, Derek, segurando um prato, sorrindo, como se ele tivesse sido convidado, como se ele pertencesse ali,
como se ele não tivesse destruído minha vida. Meu coração disparou. Minhas mãos ficaram frias. O som desapareceu ao meu redor. Cole percebeu instantaneamente. Ele colocou o corpo entre o meu e o do Derek. Naturalmente, sem violência, sem pressa, só proteção. Mas Derek não olhou para Cole. Ele só olhou para mim, diretamente para mim. E disse suave, como quem comenta sobre o clima. Eu disse que sempre iria te encontrar. E sorriu. Aquele sorriso que derrubou tudo em mim antes. Mas dessa vez, eu não chorei. Eu não desabei. Eu não fui apagada. Eu estava sendo protegida. Eu estava em um lugar seguro. Eu tinha alguém ao meu lado. E mais importante, eu não estava mais sozinha. O silêncio que seguiu foi pesado. Pesado de história. Pesado de ameaça. Pesado de algo que todo mundo ali sentiu, mesmo sem entender. Cole não levantou a voz. Não fez um movimento brusco. Ele apenas disse: Você precisa ir embora. Calmo. Controlado. Perigoso. Derek riu. Você acha que ela quer isso? Ele perguntou como se eu não estivesse ali. Você acha que ela precisa de você? Eu tentei falar, mas meu corpo estava lutando entre congelar e fugir. Aquela resposta automática, treinada pela dor. Derek deu um passo à frente. Cole também deu. No mesmo ritmo. Postura de luta, mas sem chamar a atenção. Corpo entre o meu e o dele. Uma parede viva. Derek olhou para Cole como quem avalia uma ameaça. Ela gosta de caras grandes, ele disse. Ela gosta de se sentir protegida. Até perceber que o herói é só mais um animal que quer controlar ela. A palavra controlar abriu uma ferida dentro de mim. Cole não caiu no jogo. Ele só respondeu: Eu não vou discutir com você. Vá, agora. Derek inclinou a cabeça, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Claro, eu posso ir. Mas Madison... Ele olhou para mim, direto, profundo, frio. Aquele olhar que uma vez significou: Você não tem para onde correr. E disse: Você sabe que isso não é o fim. Ele deu meia volta. Saiu andando. Natural. Como se tivesse vindo só pegar um copo de água. Alan estava parado na varanda, pálido. Ele sussurrou: Eu não tinha ideia. Ele veio com um amigo meu. Eu não sabia. Cole colocou a mão no ombro dele. Não é sua culpa. Mas eu vi a tensão nos dedos dele. Ele queria correr atrás. Ele queria acabar com aquilo ali. Mas ele ficou comigo. Meus olhos estavam ardendo. Minha respiração curta. Meu corpo tremendo. Mas eu não chorei. Eu fiquei. Eu fiquei de pé. Eu estava cansada de correr. Cole me levou para fora, para a lateral da casa onde estava mais silencioso. Nós não falamos por alguns minutos. Só respiramos juntos, até meu corpo reconhecer que eu estava segura. Quando consegui falar, minha voz era baixa, mas firme. Ele não vai parar. Cole assentiu. Eu sei. Ele vai tentar me machucar. Ele vai tentar te machucar também. Eu sei. Então por que você fica? Ele olhou para mim, não como uma vítima, não como alguém quebrada, mas como alguém que ainda tinha valor. E disse: Porque você merece uma vida que não seja sobrevivência. E eu não vou deixar ele tirar isso de você. Eu não sabia o que dizer. Então eu fiz a coisa mais difícil que alguém que passou por abuso pode fazer. Eu acreditei, mesmo que fosse por um segundo. E aquele segundo foi suficiente. Mas Derek não foi embora para aceitar derrota. Ele foi embora para planejar. E ele planejou bem. Os ataques não vieram direto. Não vieram como violência física. Vieram como pequenas rachaduras. Primeiro, meu chefe me chamou na sala dele. Recebemos uma denúncia anônima de comportamento inadequado seu com um cliente. Mentira. Derek tinha feito parecer real. Depois, minha mãe me ligou chorando. Recebi mensagens dizendo que você está mentindo sobre tudo, que você inventou violência, que você precisa de ajuda. Eu senti o mundo balançar. E então, ele foi atrás da academia do Cole. Chamou a polícia dizendo que Cole estava treinando menores ilegalmente. Uma mentira. Mas suficiente para abrir investigação. Suficiente para arruinar reputação. Suficiente para que patrocinadores desistissem. Cole perdeu contratos. 3 em uma única semana. E ele não ficou com raiva de mim. Ele ficou com raiva por mim. Mas a verdade era minha vez de lutar. Não só sobreviver, lutar. Eu sabia o que Derek estava fazendo. Era o mesmo padrão de antes. Isolar, destruir, enfraquecer,
controlar, mas agora tinha uma diferença. Eu não estava sozinha. E eu não ia permitir que o homem que me destruiu também destruísse a única pessoa que lutou ao meu lado. Então eu olhei para Cole, olhei nos olhos dele, e disse com a voz firme pela primeira vez em anos: eu vou depor. Eu vou falar tudo. Eu vou até o fim dessa vez. E Cole não disse, eu sabia. Não disse, até que enfim. Ele só disse, eu estarei lá. E eu acreditei. Eu marquei uma reunião com a advogada da ONG, uma mulher chamada Patrícia. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos com uma presilha e uma expressão que dizia que ela já tinha visto tudo, e nada a surpreendia mais. Ela me ouviu contar tudo de novo. Desta vez eu falei sem interromper, sem chorar, sem pedir desculpas pelo que senti. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Madison, você tem um caso muito forte. Mas vai ser difícil. Ele vai tentar te quebrar. Vai tentar virar tudo contra você. Vai tentar nos cansar. Eu assenti. Eu já sabia. Ela continuou. Mas ele errou em uma coisa. Eu ergui o olhar. Ele deixou rastros, mensagens, chamadas, pneus cortados, denúncia falsa contra Cole, o carro, a palavra, a ameaça indireta. Tudo documentado, tudo armazenado, tudo evidência. Nós vamos montar isso, Patrícia disse, mas você precisa estar preparada. Isso não vai ser sobre provar que você sofreu. Isso vai ser sobre provar que ele fez sofrer intencionalmente. Eu senti um frio subir pela espinha, porque eu sabia. Derek gostava da intenção. 3 dias depois, eu fui chamada para depor. Uma sala branca, uma mesa, um gravador. Cole ficou do lado de fora. Ele não podia entrar. Depoimentos precisam ser independentes. Ele ficou sentado no corredor, imóvel, com os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, encarando o chão. Eu o vi antes de entrar. E eu entendi. Ele estava nervoso, não com medo do Derek, mas com medo de que eu quebrasse. Eu respirei fundo, entrei, sentei, e eu contei tudo de novo, mas dessa vez, com datas, com lugares, com testemunhas, com prints, com registros, com nomes. Eu não era mais uma mulher implorando para acreditarem nela. Eu era uma acusadora com provas. A policial que anotava tudo não olhou para mim como vítima. Olhou como sobrevivente. Quando terminei, ela desligou o gravador e disse: Obrigada por ter tido coragem de fazer isso. Eu não chorei. Mas dentro de mim, algo se soltou. Algo que eu estava segurando há anos. Quando saí da sala, Cole se levantou. Eu pensei que ele fosse me abraçar, mas ele não tocou. Ele só perguntou: Você quer abraçar? Essa pergunta que reconhece autonomia antes de contato. Eu disse sim. E ele me abraçou. E dessa vez, eu não chorei. Eu estava forte demais para isso. Mas no dia seguinte, Derek soube. Claro que soube. E assim que soube, ele atacou da única forma que ainda podia, tentando quebrar minha reputação. Ele me chamou de manipuladora, de mentirosa, de narcisista, de abusiva. Ligou para minha mãe, mandou mensagens para colegas antigos, tentou falar com meu chefe. Mas agora, as pessoas não acreditaram nele, porque eu já tinha contado primeiro. Eu tinha tirado dele a arma favorita dele, o segredo. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, ele cometeu um erro. Às 2h14 da madrugada, meu celular tocou. Uma ligação. Não uma mensagem. Uma ligação. Eu não atendi. Ele deixou um áudio. A mão do Cole, ao meu lado na cama, se fechou em punho ao ouvir. A voz de Derek era fria, sem charme, sem máscara. Só ódio. Você acha que ganhou? Você acha que esse cara vai te proteger? Você acha que isso muda alguma coisa? Eu vou te encontrar. Eu vou olhar nos seus olhos. E você vai lembrar. Você sempre lembra. E então, algo no final. Algo que não era para estar lá. O som de uma porta batendo. Não da casa dele, não da rua, da minha. Ele estava lá, naquele momento, do lado de fora. Cole levantou antes que eu processasse o pensamento. Ele foi até a porta. Olhou pelo olho mágico. Ficou parado, sem respirar, por 5 segundos. 10, 15. Então ele disse: baixo. Ele se foi, mas a marca ficou. Ele tinha estado ali, do lado de fora, a centímetros, observando, esperando, lembrando. Cole trancou a porta. Verificou todas as janelas.
Fechou as cortinas, mas o silêncio não voltou. O silêncio agora era a guerra. E eu soube ali, com clareza gelada. A próxima vez não vai ser aviso. A próxima vez vai ser o confronto. Depois daquela noite, nada voltou ao normal. Cole não dizia, mas eu via. Ele dormia mais leve, acordava no menor som. Verificava as fechaduras 2 vezes, às vezes 3. Eu também. Meu corpo estava atento novamente. Só que agora não era medo isolado, era preparação. Eu não era mais um alvo parado. Eu estava esperando. E Derek sabia disso. Foi por isso que ele mudou de estratégia. Ele percebeu que eu não estava mais sozinha, que eu tinha alguém ao meu lado, que eu estava sendo ouvida, que eu estava lutando. Então, ele fez o que homens como ele fazem quando perdem controle. Foi atrás de quem eu amava. Na quinta-feira, quando Cole foi trabalhar, ele me mandou mensagem. Chegou bem, eu respondi. Sim. 1 hora depois, outra mensagem. Reunião agora? Volto às 2. Normal. Rotina. Mas 2 horas chegaram, e ele não voltou. 2:10. 2:30. 3 horas. Silêncio. Eu tentei ligar. Chamada não completava. Um frio começou na base da minha coluna e subiu devagar, como se meu corpo já tivesse entendido antes de mim. Eu mandei mensagem para Alan. Você viu o Cole hoje? A resposta veio rápido. Ele saiu cedo. Disse que precisava resolver algo pessoal. Algo pessoal? Derek. Foi como ouvir uma sirene dentro do meu corpo. Eu não pensei. Eu não peguei casaco, nem bolsa, nem chave. Eu saí. Corri. Literalmente corri pelas ruas até chegar na academia. A porta estava aberta, luz acesa, mas o lugar estava vazio, exceto por uma coisa. No centro do tatame, um telefone, o telefone do Cole. E, ao lado dele, um pedaço do para-choque do carro do Cole, amassado, arrancado. Eu senti meu corpo querer desmaiar, mas eu fiquei de pé, porque eu já não era a mesma mulher que congelava. Eu peguei o telefone. A tela estava trincada, mas ainda funcionava. Uma notificação. Uma localização enviada há 12 minutos. Um galpão. Velho. Próximo da rodovia. O mesmo galpão onde Cole treinava antes. Onde ele lutava. Onde ele era outra versão de si mesmo. Era simbólico. Derek sempre foi simbólico. Eu corri para a rua e pedi um carro. Eu devia ter ligado para a polícia. Sim, eu devia. Mas trauma não é racional. Não é lógico, não é didático. Trauma é instinto. E o meu instinto era: eu não vou deixar ele machucar o Cole por minha causa. O carro parou. Eu entrei. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Rápido, por favor. O motorista olhou pelo retrovisor e viu meu rosto. E ele não perguntou nada. Ele só acelerou. Quando chegamos, o galpão parecia abandonado. Sem luz, sem som, sem movimento. Mas eu sabia. Eu sabia. Meu corpo sabia. Eu desci do carro antes mesmo que ele parasse. Atravessei o pátio. A porta estava entreaberta. Eu empurrei. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Metal, suor, sangue. A segunda coisa que eu vi. Vozes. Uma delas era a do Cole. Fraca, mas viva. A outra era a do Derek. Calma, como sempre. Eu entrei. E o que eu vi vai ficar gravado em mim para sempre. Cole estava de joelhos, respiração pesada, rosto marcado, sangue na boca, camiseta rasgada, mas vivo. Derek estava à frente dele, tranquilo, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estarmos. Ele olhou para mim e sorriu. Eu disse... Ele falou, eu sempre encontro. Meu corpo inteiro queimava de adrenalina, mas minha voz saiu baixa, clara, sem tremer. Solta ele. Derek riu. Você acha que tem algum poder aqui? Eu dei um passo. Só um. Mas foi o suficiente para ele entender. Eu não estava fugindo. Eu não estava implorando. Eu estava pronta para lutar. Cole levantou a cabeça com esforço. E quando nossos olhos se encontraram, eu vi. Não era desespero. Não era medo. Era orgulho. Ele disse meu nome, quase em sussurro. Madison. Foi ali, naquela respiração, naquele segundo, naquele milímetro de tempo, que algo dentro de mim terminou de voltar. Eu não era vítima. Eu não era sobrevivente. Eu era a pessoa que ia acabar com isso. Derek parecia calmo demais.
calmo como alguém que já decidiu o final da história. Ele deu alguns passos lentos em minha direção, não para me atacar, para me lembrar do passado, da casa, da porta, do controle. Mas eu não era mais a mesma, não dessa vez. Não ali. Você acha que mudou? Derek disse, a voz quase suave, como se estivesse me consolando. Mas você é a mesma. Eu conheço você melhor do que qualquer um. Eu senti meu coração bater forte, mas não de medo, de fúria. Eu respirei fundo e ouvi as vozes do treino. Pés firmes, queixo baixo, olhar direto. Respira. Cole tentou se levantar, mas o corpo dele vacilou. Ele ainda estava lutando, mesmo sem força. Não, ele disse fraco. Não chega perto. Mas esse não era o momento dele. Era o meu. Eu dei mais um passo. Derek sorriu como se eu estivesse fazendo exatamente o que ele queria. Viu? Ele disse. Você volta. Sempre volta. Você nasceu para ficar comigo. Foi aí que eu senti. Não raiva cega. Não ódio selvagem. Algo muito mais claro. Eu nunca mais seria de ninguém. Eu olhei direto nos olhos dele. Eu não voltei, eu disse. Eu sobrevivi. O sorriso dele finalmente quebrou. Foi a primeira rachadura. E naquele instante, ele avançou. Rápido, direto, como sempre fazia. Mas dessa vez, eu estava pronta. Eu me virei de lado, como Cole tinha me ensinado. Desloquei meu peso para a perna de trás, e quando Derek tentou me agarrar pelo braço, eu desviei. Não foi bonito, não foi perfeito, mas foi o suficiente. Ele tropeçou um passo, perdeu equilíbrio por meio segundo, e meio segundo é uma eternidade durante um ataque. Cole viu a abertura, e mesmo ferido, mesmo sangrando, mesmo cansado, ele se levantou. Não para virar herói, não para me salvar, mas para lutar ao meu lado. Derek se virou para ele rápido, só que Cole conhecia a luta. Cole era luta. A movimentação foi simples, um passo, um giro de quadril, um golpe curto, direto, seco, não cinematográfico, não exagerado. Eficiente. O som do impacto ecoou no galpão. Derek caiu de joelhos segurando o rosto. Não desabou totalmente. Ele ainda respirava. Ainda tinha força. Homens como ele sempre têm. Mas ele não estava mais no controle. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele estava perdendo. E ele sabia disso. Ele olhou para mim, não com ódio, com medo. Um medo pequeno, um medo sujo. Um medo de quem percebe que o mundo não gira mais ao seu redor. E eu disse, olhando direto para ele. Acabou, Derek. Não foi gritado. Não foi dramático. Foi verdadeiro. Foi final. Cole pegou meu pulso, devagar, como se eu fosse feita de porcelana. Chama a polícia! Ele disse, voz rouca. Eu peguei o telefone e, pela primeira vez na minha vida, quando eu disse, quero denunciar a agressão e tentativa de sequestro. Eu sabia que alguém ia acreditar. A polícia chegou rápido. Luzes azuis refletindo no metal enferrujado do galpão. Passos. Rádios. Comandos curtos. Derek não tentou fugir. Ele estava sentado no chão, respirando pesado, o sangue escorrendo do nariz. Mas os olhos dele não estavam assustados. Eles estavam calculando. Observando. Analisando. Como se já estivesse pensando no próximo movimento. Eu senti isso. Como um frio se movendo por dentro. Mas dessa vez, eu não recuei. Eu fiquei de pé enquanto algemavam ele. Eu fiquei de pé enquanto ele me encarava. Eu fiquei de pé enquanto ele era colocado na viatura. E eu não me escondi atrás de ninguém. Quando a porta bateu, eu finalmente respirei. Não de alívio, de encerramento. Mas encerramento não é paz. Não ainda. Na delegacia, o depoimento foi longo. Horas. Cole estava na sala ao lado, sendo atendido por paramédicos. Eu podia ouvir o som da maca sendo movimentada, o velcro sendo aberto, vozes baixas perguntando onde doía. Eu queria ir até ele, mas Patrícia colocou a mão no meu ombro. Respira, ela disse. Você já está no fim. Eu falei tudo de novo, com calma, com detalhes, com firmeza. Eu não tremia. Eu não desviava o olhar. Eu estava cansada, mas eu estava forte. Quando terminei, a policial olhou para mim como alguém que vê uma coisa rara. Resiliência. Uma mulher que sobreviveu ao fogo e ainda se recusa a virar cinza. Ele vai ficar preso por enquanto, ela disse. E com o que temos aqui,
Pode ser por um bom tempo. Eu fechei os olhos. Meu corpo, por um momento, quis desmoronar. Não de medo, de alívio. Quando fui ver Cole, ele estava sentado na maca, sem camisa, com o rosto cheio de hematomas e um corte sob a sobrancelha. Mas ele estava sorrindo. Pequeno, cansado, mas real. Quando ele me viu, ele sentou mais ereto, como se o corpo dele tivesse lembrado que existia orgulho. Ei, ele disse baixinho, como se não quisesse quebrar alguma coisa dentro de mim. Você conseguiu. E eu consegui. Eu realmente consegui. Eu sentei ao lado dele. Não tocando primeiro. Eu sempre esperava o sinal. Mas dessa vez, quando ele estendeu a mão, eu segurei. Sem medo. Sem hesitação. Sem tremor. Eu segurei. E ele exalou um suspiro que eu só posso descrever como alívio por dois. Os meses depois foram longos. Audiências, advogados, declarações, laudos psicológicos. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha Patrícia, eu tinha a ONG, eu tinha colegas que testemunharam, eu tinha registros, mensagens, prontuários médicos. Eu tinha a verdade. E a verdade, quando finalmente encontra espaço para ser dita, não precisa gritar. Ela só fica. Derek tentou tudo, tentou inverter a narrativa, tentou me chamar de instável, tentou usar minha mãe, tentou usar o passado, mas nada funcionou, porque eu já tinha contado primeiro. Eu tirei dele o palco, eu tirei dele o controle, eu tirei dele a versão onde ele era o protagonista. No final, ele foi condenado, não para sempre, não tanto quanto ele merecia, mas o suficiente para ele perder. A liberdade física, a reputação, o círculo social, o controle. E isso foi justiça. Não perfeita, mas real. Cole se recuperou completamente. Ele voltou a treinar, voltou a trabalhar, mas não voltou a ser o mesmo. Ele se tornou suave nos lugares onde antes era guardado. E eu também mudei. Eu aprendi a dormir sem medo. Aprendi a parar de pedir desculpas pela minha existência. Aprendi que amor não é medo disfarçado. Amor é espaço. Amor é respeito. Amor é... Posso te tocar? Você quer falar sobre isso? Eu fico aqui, com você. Um dia, meses depois, estávamos na mesma cafeteria onde tudo começou. Um café simples, uma mesa pequena, 2 xícaras morno quentes entre nós. Cole olhou para mim com aquele sorriso que fazia o peito aquecer. Madison, ele disse, agora você está livre. O que você quer fazer? Eu respirei e respondi, viver. Simples assim, viver, com leveza, com escolha, com segurança, com amor. E ele sorriu. Então vamos. E eu fui.